Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e esse vídeo é mais um vídeo de quadrinhos de franquias de terror. Dessa vez é sobre A Hora do Pesadelo. Eu já falei aqui no canal dos quadrinhos de Sexta-feira 13 e é claro que se o Jason teve um monte de quadrinho, o Fred teve também. A Hora do Pesadelo, claro, é a franquia de filmes do Fred Krueger, um dos assassinos mais famosos do cinema, e é uma franquia bem criativa e bem viajada. Como o Fred ataca nos sonhos, eles podem fazer todo tipo de morte e de cenário diferente. Eu tava animado pros quadrinhos do Fred porque essa possibilidade de coisa esquisita no mundo dos sonhos é infinita aqui. Se você tá fazendo um filme e fala, bora fazer uma cena que se passa numa cabeça de Fred gigante, então você precisa realmente construir uma cabeça de Fred gigante, arranjar os efeitos práticos para isso, ou talvez gravar numa tela verde, fazer efeito digital, enfim, tem muita coisa para fazer ali para fazer isso funcionar. Se você tá fazendo um quadrinho e fala, vamos fazer uma cena que se passa numa cabeça de Fred gigante, é só mandar a ideia pro ilustrador, porque o cara já vai ter que desenhar o quadrinho inteiro mesmo, então o que é uma cabeça gigante ali ou não, né? A maioria dos quadrinhos do Fred aproveitam bem esses elementos, apesar de ter alguns que focam demais em personagem chato. Mas acho que o maior problema com esses quadrinhos não são os quadrinhos em si, mas sim toda a burocracia que rolou por causa da franquia. Acho que das franquias que eu falei até agora, nenhuma parece ter tido problemas sérios com os quadrinhos. Só A Hora do Pesadelo, que de 8 quadrinhos lançados, 2 nunca nem foram terminados. E eu vou falar de todos esses quadrinhos agora, na ordem de lançamento. Como vocês já sabem, eu vou ignorar os crossovers por enquanto, esses Fred vs Jason vs Ash vs sei lá quem. Eventualmente devo fazer um vídeo só disso. Mas antes de falar mais desses quadrinhos, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já leram alguns desses quadrinhos. Também deixem outras recomendações de filmes ou quadrinhos ou qualquer coisa pra gente falar aqui no canal. E claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E também já vou liberar aqui o aviso de spoilers, porque eu vou falar tudo o que acontece nessas histórias. Então se alguém se importar com isso, tá aí o aviso. A história de quadrinhos da Hora do Pesadelo começa em 1989 com Freddy Krueger's Nightmare on Elm Street, um quadrinho que foi publicado pela Marvel e teve uma polêmica peculiar, porque na real não teve polêmica, mas foi cancelado mesmo assim. Esse quadrinho foi lançado em preto e branco, que é aparentemente uma categoria diferente de quadrinho, e eles seriam uma série de quadrinhos que já tinham sido planejados até o 6º volume, mas depois de lançarem 2 volumes, a Marvel cancelou sem nenhum motivo aparente. As pessoas que estavam trabalhando nos quadrinhos tiveram que parar na metade, então histórias e artes que já estavam prontas só foram largadas. E mais tarde, o escritor Steve Gerber, responsável pelos 2 volumes que de fato foram lançados, disse que o cancelamento aconteceu porque a Marvel estava com medo de sofrer represálias por causa do conteúdo gráfico da franquia. Eles nem chegaram a ter problema nenhum com as edições que foram lançadas, eles só ficaram com o cu na mão mesmo. E é engraçado que pra cancelar quadrinho violento de Hellraiser com Cenobita Rambo, eles não cancelaram, né? Aquela merda durou 4 anos. A ideia original deles era fazer uma história contínua nos 2 primeiros volumes, que foi chamada de Dreamstalker. Aí depois eles iam fazer algumas one-shots e eventualmente iam voltar com esse Dreamstalker no 5º volume do quadrinho. Como isso nunca aconteceu, as únicas histórias que a gente tem são as 2 primeiras partes desse Dreamstalker, e elas não têm um final muito satisfatório. A história desse Dreamstalker é tipo o filme do Dream Warriors, só que reduzido para 2 personagens. Tem uma garota internada chamada Allison que está sendo perseguida pelo Fred Krueger. A psiquiatra dela é uma mulher que cresceu em Springwood e voltou para lá recentemente. Então ela sabe as artimanhas de manipular sonho e ensina isso para Allison para elas poderem lutar contra o Fred no mundo dos sonhos. A maior parte da trama são elas encontrando o Fred em uns sonhos bizarros, até que o Fred consegue matar a psiquiatra. Então ele manipula a Allison para fazer ela atacar outro psiquiatra, que é um cara babaca, que faz ela ser sedada e colocada em confinamento. E é nesse cliffhanger que acaba a história sem muita conclusão. De acordo com o escritor, essa personagem da Allison era para ser tipo uma Nancy Thompson dos quadrinhos, era para ela bater de frente com o Fred e ser uma protagonista recorrente, mas infelizmente isso nunca aconteceu. Essa foi a história resumida, porque essas 2 edições têm umas viagens meio doidas também. Tem um sonho que um monte de zumbi aparece cantando We Are The World. Tem uns flashbacks bem desnecessários que explicam a origem do Fred. Eles mostram toda a infância do Fred e o que acontece é bem parecido com a trama de Massacre da Serra Elétrica 3D. Eles mantêm a história de origem do Dream Warriors, da freira que foi estuprada por um monte de prisioneiro, mas aí eles colocam que o Fred foi adotado por um casal de boa, mas depois foi roubado por um casal de criminosos e cresceu com eles. Na real, ela é uma camada a mais que Massacre 3D, porque aqui o Fred é malvado por genética, mas aí ele é adotado por um casal bom, ele tem uma chance de ser bom, mas aí ele é roubado por um casal ruim e vira uma pessoa ruim. Acho que o meu amigo Jean-Jacques Rousseau ia ter uma dor de cabeça imensa para explicar a origem do mal humano aqui. Tem uns sonhos bem surreais rolando aqui, tipo a já mencionada cabeça gigante de Fred Krueger.
Tem o Fred Krueger atacando a psiquiatra vestido de George Washington, essa é uma que eu quero ver o Robert Englund fazer. Mas o mais bizarro é a justificativa para Allison estar na mira do Fred. Aparentemente, quando ela era criança, ela tinha muito sonho lúcido. Em um desses sonhos, ela entrou no mundo dos pesadelos, onde tem um bar com um monte de bicho bizarro, e aparentemente é lá que o Fred passa o tempo dele quando ele não tá matando gente. Faz sentido, o Fred tem cara de que curte tomar uns goró de vez em quando com a galera. E a capa da segunda edição é o Fred vestido de árvore. Infelizmente, isso nunca acontece na história de fato aqui. Então esse primeiro quadrinho tem umas ideias boas, é viajado na medida certa, e eu acho que ele tinha bastante potencial, mas ele foi cancelado prematuramente pela Marvel, então ele é só frustrante mesmo. O final dessa edição é um preparo enorme para um confronto com o Fred Krueger que nunca acontece. Então ele acaba sendo meio anticlimático e acaba do nada. Depois que a Marvel fez essa cagada, os direitos da Hora do Pesadelo passaram para outra editora chamada Innovation, que lançou 3 quadrinhos oficiais do Fred Krueger antes deles declararem falência em 94. O primeiro desses se chamou só A Nightmare on Elm Street, foi lançado em 91, contando uma história que dá continuidade ao 5º filme da franquia, o Dream Child. No Brasil ele é conhecido como o maior horror de Fred. A trama dessa é meio zoneada e tem muita coisa rolando, mas acho que o ponto principal aqui é que a Nancy, a protagonista do primeiro filme que o Fred matou no terceiro filme, tá viva ainda no mundo dos sonhos em um lugar chamado de O Sonho Bom. Ela virou um tipo de entidade do bem na luta contra o Fred. A história começa com uma protagonista falsa, que é uma amiga de faculdade da Nancy. Ela tem um pesadelo envolvendo o Fred Krueger e a Nancy decide ir pra Springwood pra ver o que aconteceu com a amiga dela. A Nancy morreu, mas a amiga consegue entrar em contato com o Dr. Neil Gordon, aquele médico do terceiro filme que foi lá enterrar os ossos do Fred. Ele sabe que a Nancy tá vivendo nos sonhos e ele tem encontros constantes com ela lá. Essa personagem da amiga tá no quadrinho só pra Nancy e pro Dr. Gordon terem alguém pra quem eles possam explicar toda essa trama dos sonhos e do Fred. Porque logo depois que eles terminam de explicar tudo pra ela, ela é imediatamente assassinada pelo Jack o Estripador em um sonho aleatório e nunca mais é vista. O resto da trama é meio confuso, mas o resumo é que a Alice, a protagonista dos filmes 4 e 5, volta pra Springwood também. O filho dela, que foi capturado pelo Fred antes de nascer no 5º filme, agora é uma criança de 5 anos que tem umas habilidades de telepatia e é super poderoso no mundo dos sonhos também. O Fred quer capturar essa criança para ele poder transcender, sair do mundo dos sonhos e ir pra realidade, e ao mesmo tempo o Dr. Gordon entrou em um coma e ele e a Nancy estão vivendo nesse sonho bom. E todos os personagens acabam entrando num tipo de aventura, pulando de sonho pra sonho pra tentar impedir o Fred de se materializar. Tem uma trama que acontece aí no meio também, que o Fred influencia uma mulher que é uma serial killer no mundo real e tenta usar ela pra matar a Alice e o Dr. Gordon, mais ou menos do mesmo jeito que o Pennywise usa o Henry Bowers em It. Isso não funciona, a serial killer acaba morrendo no meio do caminho sem conseguir matar ninguém, e ela também vai parar no mundo dos sonhos por algum motivo, onde ela se vira contra o Fred. O que eu acho que talvez seja o melhor arco de personagem desse quadrinho. Toda essa trama tem uma coisa bem Hellraiser, da galera morrer e ir pro inferno, porque vários personagens têm a alma aprisionada no mundo dos sonhos pelo Fred. O pai da Nancy aparece em certo momento, num desenho que não tem nada a ver com o John Saxon, e os jovens do terceiro filme todos aparecem em algum momento também, mas eles meio que não fazem nada e nem são relevantes para essa história. Na real, esse quadrinho tem muita referência a todos os filmes do Hora do Pesadelo. A médica chata do terceiro filme aparece aqui, e tem os pesadelos com o Fred e acaba morrendo. O cachorro com o rosto do filme 2 aparece aqui em algum momento. O namorado da Alice volta e ele é relevante pra trama. O visual dele às vezes muda pra aquela morte da moto bizarra dele do 5º filme. O Fred aparece sentado na cadeira de rodas do pesadelo do terceiro filme. E outra personagem que volta aqui também é a Yvonne, a amiga da Alice que sobrevive ao 5º filme. E tem aqueles peixes esquisitos que mandam no mundo do sonho também, que eu nem lembro de qual filme são, mas eles estão em algum filme da franquia. O final dessa história é meio zoneado e acaba com a Alice, o filho e o namorado dela escapando do mundo dos sonhos. Só que como o namorado dela já estava morto desde o 5º filme, ele voltou pelo corpo do Dr. Gordon, porque o Dr. Gordon, a consciência dele, preferiu ficar com a Nancy no mundo dos sonhos. Esse quadrinho também muda de estilo no meio. As 2 primeiras edições têm um ilustrador diferente, que eu acho mais confuso, tudo parece meio embaçado, e os personagens às vezes ficam meio iguais, tem muita diferença entre eles, e às vezes eles estão mais assustadores do que o próprio Fred. Mas ele também usa o padrão de cor do Fred Krueger em alguns cenários, em alguns itens, que eu acho que fica bem legal, lembra um pouco Hora do Pesadelo 2 também. E claro, também tem alguns sonhos viajados aqui. Tem a mina que fica tendo sonho de época com o Jack o Estripador. Tem o Fred Krueger num desfile de moda com a mina usando um vestido feito de pele. Tem todo um trecho no final que a Alice se transforma em Alice no País das Maravilhas. E tem vários personagens que viram personagens do Lewis Carroll.
E não relacionado, tem um dos títulos de história aqui, que é uma referência direta a uma música dos Beatles, o que me pareceu meio gratuito. O que será que o Paul McCartney acha de... O próximo quadrinho, claro, é uma adaptação de filme. Qual filme? É claro que é o pior filme da continuidade original da franquia, que é Hora do Pesadelo 6, A Morte de Fred. É incrível, parece que todas as franquias de terror tiveram nos anos 90 um quadrinho que é adaptação de filme. E eles sempre pegam um filme ruim, de qualidade questionável. Esse aqui já começa bem. Tem um prefácio que era para os escritores falarem do filme, mas na real eles cagam pro filme na metade e só começam a falar dos outros quadrinhos que eles estavam fazendo na época. Eles ainda falam que eles tiveram o prazer de assistir o filme 6 antes do lançamento. Coitados deles, será que eles tiveram que fingir que gostaram? Não tem tanto o que falar aqui, porque é uma adaptação de filme. O que é interessante é que esse quadrinho foi feito com algumas partes em 3D, porque quando o filme 6 lançou, ele foi lançado em 3D no cinema, e a ideia era que você levava o óculos do filme de volta para casa para conseguir ler o quadrinho, o que não me parece uma ideia muito boa. E no geral é aquilo, o filme já é chato, e a versão corrida e adaptada para quadrinho dele vai ser mais chata ainda. Algumas imagens do filme até que funcionam bem no quadrinho, tipo o desenho do Fred na rua, e eles conseguiram capturar bem o Fred Krueger entediado e o Robert Englund morto por dentro aqui, tá igualzinho. Outras cenas, tipo a morte do menino surdo, é uma cena que depende muito de som e não traduziu tão bem assim pra página. A cena que eu mais gosto do filme, que é a cena do moleque perdido abrindo um monte de mapa pra sempre, até aparecer uma mensagem falando "vocês estão fudidos" ou alguma coisa assim, foi cortada dessa adaptação, não tá aqui. Então, no geral, eu acho que esse foi só meio sem graça mesmo. O último quadrinho do Fred lançado pela Innovation foi A Nightmare on Elm Street: The Beginning, que aqui tem outra história de origem do Fred, porque, claro, a gente não teve histórias de origem dele o suficiente. E esse é outro caso de quadrinho acabando do nada, porque tinham 3 volumes planejados, mas entre o segundo e o terceiro, a Innovation declarou falência, então o terceiro nunca foi produzido. O escritor eventualmente liberou um PDF com o roteiro da terceira parte no site dele, mas ele também nunca tinha terminado o roteiro, então a história continua incompleta. A trama desses são 2 personagens que sobreviveram ao filme 6, uma que é a filha do Fred, voltando para Springwood e descobrindo as origens do Fred. Esse é outro que não tem muito o que falar e que é meio estúpido. A trama é bem forçada e não faz muito sentido. São as 2 personagens falando seguidas vezes, mas não pode ser o Fred morreu, e aí elas veem um flashback contando a história dele. Eu preferia que eles tirassem essa história de armação e só fizessem um quadrinho contando a história do Fred mesmo. Podiam fazer igual aquele quadrinho que conta a história da Pamela Voorhees e fazer o Fred contando a própria história enquanto mostra o lado dele durante o primeiro filme ou alguma coisa assim. Porque do jeito que tá aqui é só um monte de personagem indo pros clichês clássicos de terror, indo procurar livro na biblioteca, indo procurar professor enredo. Então é bem chato também. E aliás, uma coisa que dá pra tirar da história de vida do Fred aqui é que aparentemente ele usou a mesma camisa a vida inteira. Isso é uma merda, né? Porque o Fred usa sempre esse suéter quando ele tá demoníaco, porque dá pra presumir que ele morreu usando esse suéter e essa é a roupa que ele tá usando pra eternidade agora. Mas agora que esse é o visual conhecido dele, parece que o pessoal que fez o quadrinho achou que a gente não fosse saber que aquele é o Fred, a não ser que ele estivesse usando em todo momento esse suéter listrado. O pedaço de roteiro disponível na internet da parte 3 que nunca foi feita, entre uns bagulhos mais conceituais de origem dos demônios dos sonhos, e eles encontram a rainha dos sonhos em algum momento, mas isso acaba não sendo relevante porque como o cara nunca terminou de escrever, não dá pra saber o que acontece. Mas uma coisa ele pensou num final pra essa história, porque depois de várias páginas em branco, a última página do roteiro tem um momento que o Fred volta. Uma criança vê a cara do Fred Krueger num esfregão ou alguma coisa assim e aparece que o ciclo continua. Seja lá que porra que isso significa. Depois desse fiasco, a franquia da Hora do Pesadelo ficou parada tanto no cinema quanto nos quadrinhos por mais de 10 anos. O interesse no personagem e em filmes slashers no geral foi renovado no começo dos anos 2000 com o filme do Massacre da Serra Elétrica e com o Fred vs Jason. Igual aconteceu com Sexta-feira 13 e o Massacre da Serra Elétrica, essas franquias que estavam com a New Line começaram a ganhar quadrinhos novos publicados pela Avatar Press lá em 2005. É a mesma editora que fez uns 4 quadrinhos diferentes do Jason matando militares genéricos, mas que fez uns quadrinhos ok de Massacre da Serra Elétrica. Então, a Hora do Pesadelo tinha 50% de chance de sair alguma coisa boa e 100% de chance das capas serem o Fred Krueger atacando uma garota seminua.
A Avatar Press lançou 3 quadrinhos da Hora do Pesadelo e o primeiro deles foi Nightmare on Elm Street Special, de 2005, e ele já veio com força mostrando o maior defeito desses quadrinhos de Hora do Pesadelo da Avatar Press, que foi eles focaram demais no drama adolescente do mundo real e o mundo dos sonhos virou subtrama. Esse Special é uma história de uma edição só, então ele é bem direto ao ponto. A história é uma coisa meio jovens rebeldes lutando contra a conspiração da cidade. Essa garota tem um pesadelo com o Fred Krueger na sala de aula e é instantaneamente levada para o Westin Hills, o hospital psiquiátrico da franquia, por uns homens de preto. Os homens de preto só se materializaram na sala de aula dela. Eu vou ver, eles estavam ali o tempo todo, esse é o trabalho deles. Tem 2 homens de preto postados em cada sala de aula de Springwood, porque se algum jovem dormir e acordar falando de Fred Krueger, eles já falam, opa, e levam o cara embora para ser internado. O problema disso é que eles têm só 25 páginas e tentaram fazer uma trama super complicada, ao invés de fazer igual o Massacre da Serra Elétrica, fazer uma parada simples, só o Leatherface matando gente, acabou. Então depois que essa garota é levada para ser internada, o resto da história é a amiga gótica anos 2000 dela, junto com outros 2 amigos, indo tentar resgatar essa garota no hospital. Eles entram lá e vão descobrindo tudo o que acontece, que os adolescentes estão em coma induzido. É praticamente a mesma subtrama que acontece no filme do Fred vs Jason. E aí, aos poucos, eles vão dormindo e sendo assassinados. O melhor momento aqui são as mortes dos jovens, que até que são legais e lembram um pouco as mortes das continuações do Hora do Pesadelo, que é o Fred matando os jovens de um jeito irônico, zoando as inseguranças deles. Tem uma gordinha que ele faz inchar até explodir, tem a mina que fez cirurgia plástica que morre na mesa de operação, e tem o menino que tem déficit de atenção, que é comido por um Fred gigante na forma de um monstro ou um travesseiro. Eu não entendi o que era pra ser isso. E esse é outro que tem um final meio sem sentido. Acontece que os doutores do Westin Hills colocam a mina gótica pra dormir e sacrificam ela pro Fred Krueger pra manter o Fred em segredo. Por que eles só não colocaram ela em um coma induzido igual os outros adolescentes? Foda-se, porque sim. Eu devia dizer também que a arte dessa edição é um pouco confusa, porque eles colocam coisa demais em cada quadro. Essa página da mina acordando na sala de aula é uma poluição visual que, porra, tem gente socada nesses quadros e é até difícil de saber para onde você tem que olhar e o que está acontecendo. Para uma sala de aula, esse colégio está parecendo um belo bloco de carnaval. O próximo, então, é uma história de 3 volumes chamada A Nightmare on Elm Street Paranoid, lançada no mesmo ano, em 2005. As capas desses são bem incompreensíveis, eles nem estão tentando mais. Isso quando eles não estão usando o Fred de desculpa para desenhar umas garotas seminua. Tipo essa capa, que é uma festa de pijama com 9 garotas e o Fred Krueger tá quase escondido ali no canto. É um verdadeiro Onde Está o Fred. A história desse segue a continuidade da anterior e é um pouco mais do mesmo. É Fred Krueger, jovens irritantes e teoria da conspiração. Esse quadrinho já começa mal com uma protagonista bem burra. O Fred começa o quadrinho servindo de senhor roteiro, né? Ele explica a trama toda pra protagonista. Ele chega e fala quem ele é, conta a história dele, explica que ele só ataca em sonhos e que os adultos da cidade estão dando hipnocil pros jovens, que é aquele remédio que faz as pessoas não sonharem. E ele explica pra ela que ele quer que ela avise pra todo mundo sobre ele, porque aí ele vai ter o poder de matar todo mundo. E aí ela acorda desse sonho e a primeira coisa que ela fala é: oh não, eu tenho que avisar todo mundo, que é exatamente o que o Fred quer que ela faça. O grupo de jovens desse é bem genérico e bem insuportável. E não tem tanta caracterização assim. Acho que o personagem mais memorável é o menino rico que quer fingir ser um gangster. E aí ele se dá o próprio apelido de Sea Dog e ele anda por aí com uma arma pra ameaçar e pra atirar nos amiguinhos. Mas aí o Fred eventualmente dá uma lição de moral no cara, fala tenta menos, brother, e mata ele. E a protagonista é péssima também. Ela quer espalhar a história do Fred pra todo mundo possível. Essa é toda a motivação dela ali. A trama trata isso como se fosse uma história de adolescente injustiçado, como se ela estivesse tentando fazer a coisa certa e o sistema está conspirando contra ela. Só que a gente sabe que os adultos da cidade estão certos, que se esse animal espalhar o boato, o Fred só vai poder matar mais gente. O pior de tudo é que chega num momento do quadrinho que o Fred só mata um moleque aleatório no meio de um jogo de futebol americano e escreve uma mensagem com o sangue dele na parede. E aí todos os jovens da cidade ficam sabendo do Fred. Esse moleque nunca tinha nem conversado com a protagonista, então o Fred só meio que faz isso e toda a trama da protagonista querer espalhar a verdade pra cidade acaba sendo irrelevante. Na real, o Fred consegue fazer isso porque o que acontece é que todo o estoque de hipnocil da cidade estava chegando por um caminhão que acaba explodindo quando o Fred possui uma menina e faz ela andar na frente do caminhão. O caminhão tomba e instantaneamente explode. Aparentemente, hipnocil é uma substância muito combustível. Então o Fred precisava pelo menos dessa garota para jogar na frente do caminhão para fazer o carregamento de hipnocil explodir, para os jovens da cidade
voltarem a sonhar para ele poder matar o moleque no campo de futebol americano e avisar todo mundo que ele chegou. E essa garota do caminhão é amiga da protagonista, então acho que no final o Fred ter aparecido para protagonista desencadeou uma reação em cadeia que fez ele voltar a ser conhecido. Eu só não acho que ele tenha planejado muito isso, né? Mas é bem a cara do Fred ele só improvisar o plano enquanto ele tá fazendo. É o que acontece. Mas nada disso faz diferença porque eles decidem terminar isso aqui com a principal trazendo o Fred pro mundo real, onde ele morre de bullying, com um campo cheio de adolescentes falando que ele não dá medo. No final, eu acho que essa não foi tão ruim quanto a anterior, mas ela ainda assim é bem zoneada. E a arte dela continua com uma confusão espacial meio esquisita, então teve isso de ponto negativo também. O último desses quadrinhos da Avatar Press, igual Sexta-feira 13 e o Massacre, é o Fear Book, de 2006. Outro quadrinho one shot e talvez o pior quadrinho desse vídeo. A história desse é que o Fred já é conhecimento geral e todos os jovens usam o hipnocil para não precisar sonhar com ele, então ele tá completamente fraco. Para mostrar isso logo de cara, eles começam com uma sala de aula onde todos os alunos estão dormindo, durante uma aula de matemática sobre algoritmo ou qualquer coisa assim. Eu acho incrível, foi mais ou menos isso que eu aprendi de algoritmo também no ensino médio. Então, pro Fred Krueger funcionar, ele só consegue matar gente que é de fora da cidade, que não conhece ele e não conhece o hipnocil. A trama aqui é sobre um grupo de 4 assaltantes que invade uma loja, e aí tem umas 2 mulheres iguais que estão lá fazendo compras. Uma delas fica tão bolada que ela vira um avestruz, porque essa porra desse desenho tá horroroso, e aí ela toma um tiro. E a outra droga os assaltantes, e eles desmaiam e o Fred Krueger mata todos eles. De novo, algumas das mortes que o Fred faz aqui até que são boas, mas o quadrinho parece que erra o foco. De novo, é aquilo, um universo de coisas surreais que você pode fazer num quadrinho com o Fred Krueger, e eles me fazem uma história que se passa 90% dentro de uma loja de posto de gasolina que está sendo assaltada, com uma situação de refém genérica, e a maior parte da atenção nem é o Fred, são 4 malucos aleatórios com uma arma. Enfim, eu achei essa bem chata e com pouco Fred, então facilmente é a pior do bando. Aí, em 2006, a Avatar Press perdeu os direitos dessas franquias do terror, que passaram para Wildstorm, uma subsidiária da DC Comics. E essa foi a última tentativa de lançar quadrinhos da Hora do Pesadelo, pelo menos até onde eu sei. Eles pegaram a ideia original da Marvel do final dos anos 80, que era fazer um quadrinho de antologia. Dessa vez ela durou 8 edições, com 4 histórias diferentes, algumas são interligadas. O nome desse quadrinho, de novo, foi só um simples A Nightmare on Elm Street. A primeira história dela se chama Freddy's War. É sobre uma família nova que se mudou para Springwood e a filha começa a ser atacada pelo Fred. O Fred mata o irmão e a amiga dela, e quando parece que não tem mais esperança, acontece uma coisa inédita para a franquia Hora do Pesadelo. O pai dela acredita nela de primeira e os dois entram no mundo dos sonhos para lutar contra o Fred juntos. E essa história é bem diferente até. Eles colocam um novo elemento, que é uma menina que aparece nos sonhos que o Fred não consegue matar, e ela tá lá para avisar a protagonista e falar o que é o Fred. Mais tarde a gente descobre que essa menina tá em coma induzido esperando um transplante de órgão, e ela ajuda o protagonista ao longo da trama. E eles aproveitam bastante também as possibilidades do mundo dos sonhos. A protagonista e o pai manipulam os sonhos e viram uns soldados bolados, cheio de arma, para atirar em um exército de Fred Krueger que tá atacando eles. E como é o mundo dos sonhos, eles podem viajar também. O pai tá pegando arma de verdade, porque ele é um soldado, mas a protagonista não, então ela pega umas armas de videogame, coisa assim, é bem divertido. E a história tem um bom final, porque o pai acorda, mas a protagonista não. Então o Fred mata ela, mas então eles fazem um transplante de coração dela para a menina que estava nos sonhos, e a menina pode viver agora. No geral, eu acho que é uma boa história. E a capa da segunda edição é o braço do Fred Krueger saindo de uma privada. Isso não é nem relevante, mas eu queria comentar porque parece um pouco com aquela capa de demo do Metallica. A segunda história é uma continuação da primeira, mas com um foco diferente. Ela segue a menina da primeira história, que assombra o Fred no mundo dos sonhos, que é uma reversão bem legal, porque o Fred fica incomodado que a menina entendeu como ele funciona e perdeu o medo dele. Então ele não consegue fazer nada com ela. Ela só aparece nos sonhos para atrapalhar ele a matar a gente. Quando ele tenta fazer alguma coisa, a menina só conjura uns animais coloridos gigantes para sentar o Fred na porrada. É ótimo. Ele fica tão bolado com isso que tem uma cena muito boa aqui, que um adolescente vai parar no pesadelo do Fred e ele nem vai atrás dela. Ele tá ocupado pensando nessa menina. Ele só fala, tenho tempo pra isso não, mete pé, tô pensando. Isso já é bem diferente por si só, mas a história fica mais legal ainda quando tem um jovem que está prestes a ser assassinado pelo Fred, que faz um acordo. Ele oferece matar a garota no mundo real em troca da liberdade dele, e o Fred aceita. Eles já tinham feito isso em um quadrinho antes na história com a Serial Killer, mas é diferente porque a Serial Killer estava sendo manipulada pelo Fred. Esse jovem que oferece o acordo pro Fred para salvar a própria pele. Ele acaba não sendo um personagem tão desprezível assim, ele não consegue matar a menina, e na verdade depois ele é baleado pela polícia e morre também. Mas acho que o que tem de mais notável nessa história
É uma arte que eles usaram as garras do Fred para dividir os quadros, e eu sempre acho divertido nesses quadrinhos quando eles conseguem fazer umas paradas criativas assim. A próxima história é a mais viajada desse bando, que se chama The Demon of Sleep Begins, o começo do Demônio dos Sonhos. Esse não perde tempo, ele já te joga nas bizarrices nas primeiras ilustrações e só vai ficando mais absurdo com o passar da trama. O que rola é que tem um grupo de nerds do colégio que está sendo caçado pelo Fred, e essa é uma clássica história que você torce pro Fred, porque os personagens são todos meio desagradáveis. O principalzinho é um babaca chato pra cacete, e a protagonista é uma clássica final girl boazinha meio estúpida. Só que o que é surpreendente aqui é que eles não seguem a trama óbvia que você acha que ele vai seguir. Não é o Fred matando esse grupo de adolescentes um por um. O primeiro deles a morrer, o skatista, morre de um jeito bem filme do Hora do Pesadelo mesmo. Ele tá andando de skate e a calçada eventualmente vira uma garra do Fred que corta ele ao meio. É uma cena muito boa. Mas os outros percebem o perigo e se juntam para fazer um ritual azteca para combater o Fred. Quando o grupo se junta e o nerd principal começa, porque na época do povo azteca tinha um demônio, eu falei, pronto, vamos meter mitologia anciã nesse negócio. Até que tava demorando. Eles falam algo sobre como os astecas afastavam demônios dos sonhos usando sacrifícios. E tinha um guardião dos sonhos chamado Nahuaques, um nome que os próprios escritores parecem errar de vez em quando no quadrinho. E é isso que o grupo de protagonistas tenta fazer. Eles vão sacrificar o atleta babaca do colégio, mas o Fred mata o cara com uma pedrada antes. Então eles acabam só sacrificando o nerd babaca que deu a ideia, e no final todo mundo é preso pela polícia. Eu acho ótimo que o detetive só chega lá e fala: Springwood é difícil, nunca tem nenhum caso resolvido nessa cidade. Bacana, campeão, isso não significa que você é ruim no seu trabalho? Credo, o departamento de polícia de Springwood caiu muito desde que o John Saxon se demitiu. A última história desse quadrinho é a mais sem graça, é o Fred Krueger atacando um trabalhador de fast food. Ela não acontece muita coisa assim, ela é só o Fred zoando com o cara por muito tempo e no final ele mata o cara. É exatamente o que você espera que aconteça. É uma construção muito lenta só pra ter uma morte bonitinha estilo Fred Krueger. Essa foi uma história digna de quadrinho do Hellraiser, que é uma enrolação enorme só pra no final alguém abrir a caixa e ir pro inferno. É tipo isso, mas é a versão Fred Krueger dessa história. Uma enrolação toda pra no final o Fred colocar o cara num monte de pote de frango frito. E assim acaba a saga dos quadrinhos da Hora do Pesadelo. Teve algumas coisas boas, algumas coisas bem ruins, mas a maioria aqui eu acho que foi só aceitável. É claro, muitos desses quadrinhos sofreram por problemas de burocracia e problemas da editora, e acabaram incompletos e aí não tem nem muito o que fazer. Mas alguns outros só não aproveitaram o potencial da franquia. Se for pra acabar igual aos outros vídeos, eu vou escolher aqui o melhor quadrinho que pra mim foi a primeira história da antologia, o pai e a filha metralhando o exército de Fred Krueger. Foi direto ao ponto, foi simples, teve um final impactante e aproveitou bastante os surtos de sonho do Fred Krueger. A pior história sem competição foi o Fear Book. A Hora do Pesadelo, que foca mais em tiroteio na farmácia do que no Fred Krueger, é um desastre pronto pra acontecer. Qual dessas eu acho que daria um bom filme? Eu acho que a do pai e da filha daria um filme bem diferente de Fred Krueger. E talvez aquela primeira de todas, aquela que é em preto e branco. Mas se bem que ela é tão parecida com o Dream Warriors que talvez seja melhor nem fazer um filme do Dream Stalker, só assiste Dream Warriors de novo. Como eu disse no começo, o Fred ainda participa de alguns crossovers com o Jason e o Ash, que eu vou falar em outro vídeo. Mas até lá, é isso que são os quadrinhos da Hora do Pesadelo. Então é isso, pessoal. Até a próxima.